Vamos iniciar a revisão de geometria analítica para a prova de matemática do segundo período, ok? A gente vai iniciar aqui com o assunto de área de triângulos, tá? Eu preparei aqui um resuminho para a gente dar uma relembrada. Como é que a gente calcula a área de um triângulo dados seus vértices? Então assim, ó, se nós tivermos três pontos A, B e C, com as suas respectivas coordenadas, né? Ponto A, XA, YA, ponto B, XB, YB, ponto C, XC, YC. Para determinar a área desse triângulo, primeiro a gente vai identificar o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3, feita por esses três pontos, tá? A gente vai colocar aqui na primeira coluna os valores de x de cada um dos três pontos. A segunda coluna vai ser os valores de y de cada um dos três pontos. A terceira coluna a gente vai completar com 1. Feito isso, a gente vai resolver que o determinante, da maneira que você achar melhor. O método que nós utilizamos é esse, né? Pegar esse extremo aqui inferior, botar ele aqui para cima, pegar esse extremo superior, colocar ele para baixo e repetir aqui do mesmo lado, do mesmo jeito. Esse 1 ele vem para baixo, esse 1 aqui de baixo vem para cima, beleza? A gente vai ter um resultado aqui no lado direito que a gente chama de diagonal principal, e a gente vai ter um resultado aqui no lado esquerdo que a gente chama de diagonal secundária. Para identificar o determinante, basta eu pegar o resultado da diagonal principal e subtrair o resultado da diagonal secundária. Esse resultado ele pode ser positivo ou negativo. Isso aí não vai ser tão relevante para a gente, porque a área do triângulo ele vai ser o módulo do resultado do determinante dividido por 2. Então, se der menos 10, por exemplo, a gente vai usar 10 dividido por 2. Se der menos 12, a gente vai usar 12 dividido por 2. Ok? Então, eu separei aqui 3 questõezinhas para a gente exercitar esse assunto para a prova de vocês, ok? Vou tirar aqui o resumo. Primeira questão diz o seguinte, ó. A área do triângulo cujos vértices são 1 e 2, 3 e 4, 4 e menos 1 é igual a quanto? Então, aqui os itens, é só seguir o passo, né? Os passos lá que eu citei. A gente vai pegar ponto 1 e 2, ponto 3 e 4, e aqui 4 e menos 1. Terceira coluna a gente completa com 1, ok? Aqui a gente vai fazer o determinante, né? Montar aqui o nosso determinante. Esse 4 ele vai subir, esse 1 aqui desce, esse 1zinho aqui de baixo ele sobe, esse 1 de cima aqui ele desce. Aí nós vamos fazer aqui a multiplicação, ó. 4 vezes 2 vai dar 8. Pô, vou botar de azul mesmo. 4 vezes 2 vai dar 8. Aqui, 1 vezes 4 vai dar 4. 3 vezes menos 1. A gente tem que se ligar no sinal, tá aqui, ó, vai dar menos 3. Aí que a gente já pode somar, né? Ó. 8 mais 4 dá 12. 12 menos 3 dá 9. Ok? Então aqui já dá 9. Desse lado aqui, ó, nós vamos ter 1 vezes 2 vezes 3 é 6. 1 vezes 4 vezes 4 vai dar 16. E 1 vezes menos 1, 1 vezes menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Ok? Então aqui vai dar menos 1. Somando todo mundo, 6 e 16 dá 22, menos 1 dá 21. Ok? É o nosso determinante. Determinante vai ser diagonal principal, que é o 9, menos a diagonal secundária, que no caso é 21. Aí a gente pode usar a regrinha, né? Repete o sinal do maior e subtrai. O maior é 21, então fica menos. De 9 para chegar em 21, no caso que dá 12 unidades, né? Então seria menos 12. Ok? Então nosso determinante aqui é menos 12. Cuidado aqui com as pegadinhas, né? Os alunos alguns poderiam querer marcar 12 aqui no item E. Ó. A gente tem que se ligar ao seguinte: a área, deixa eu colocar aqui de azul, a nossa área, ela é o módulo do determinante dividido por 2. Então a nossa área vai ser o módulo de menos 12 dividido por 2. O módulo de menos 12 é 12, então nós vamos ter aí, ó, 12 por 2, ou seja, deixa eu apagar aqui,
12 por 2, ou seja, a nossa área vai ser igual a 6 unidades de área. Ok? A respostazinha é 6. No caso, a primeira questão que eu separei para vocês, a resposta é a letra A. Beleza? A gente tem que só se ligar com um joguinho de sinal. Show! Vamos lá agora para a próxima questão. Vai ser bem rápido, sem edição mesmo, viu? Vai ser direto aqui. O que a gente errar, a gente vai corrigir aqui mesmo. Ok? Diz o seguinte, a 2. Considere o triângulo UVX, cujas coordenadas e seus vértices são menos 4 e 1, menos 2 e menos 2, 4 e 0. A medida da área desse triângulo, em unidades de área, é quanto? Do mesmo jeito, a gente vai representar aqui os pontos. Menos 4 e 1, menos 2 e menos 2, e 4 e 0. Esse tipo de questão a gente tem que se ligar somente em questão de jogo de sinal. Tá? Então vamos lá, se ligar no joguinho de sinal. Vou montar aqui o determinante. Esse 4 ele sobe. Esse menos 4 aqui desce. Esse 1 sobe. Esse 1zinho aqui de cima desce. Tá multiplicando aqui, ó. Vou fazer logo todos os tracinhos. Deixa eu ganhar tempo. Pronto, vamos lá. 4 vezes 1 aqui vai dar 4. Menos 4 vezes menos 2, a gente tem que se ligar. Ó. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 2 vai dar 8. E aqui, como tem 0 no meio da linha, né, vai dar 0. 1 vezes menos 2 vai dar menos 2. Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. E aqui, como tem 0, permanece 0. Somando aqui, ó, desse lado, diagonal principal, 4 mais 8 vai dar 12. Menos 2 com menos 8, que vai dar menos 10. Tá? Os dois sinais são negativos, repete o sinal e soma. Agora a gente vai calcular o determinante dessa matriz. Tá? O determinante aqui, no caso, vai ser a diagonal principal, que no caso aqui é 12, menos, esse menos aqui é da fórmula, a gente não pode esquecer disso, tá? Menos o resultado da diagonal secundária, que no caso é menos 10. Então, nosso determinante vai ser igual a 12. Aqui o joguinho de sinal, menos com menos vai dar mais. 12 mais 10. 12 mais 10, então nosso determinante aqui vai ser igual a 22. Aí a gente tem que tomar cuidado, né? Porque nos itens tem a opção 22. Muitos alunos iriam marcar, né? A gente tem que se ligar ao seguinte. A área, ela é o módulo do determinante dividido por 2. Então, a nossa área, na verdade, vai ser o módulo de 22 dividido por 2. O módulo de 22 é o próprio 22, é sempre o valor positivo, dividido por 2. Então, a área, na verdade, é igual a 11 unidades de área. Ok? Então, o exemplo 2 aí, ó, o exemplo 2 que eu separei para vocês, a área aqui no caso vale 11. Ok? Beleza? Vamos lá partir para a próxima questão. Exemplo número 3, para findar esse assunto tranquilo, tá? Então vamos lá. Diz o seguinte. Em uma aula de geometria analítica, Mariana desenhou um triângulo em um plano cartesiano, cujos vértices eram os pontos 1 e menos 6, 2 e menos 1, 4 e 1. Pergunta, qual é a medida da área desse triângulo? Aqui é do mesmo jeito. A gente vai representar aqui os nossos pontos, né? Vai ser 1 e menos 6, 2 e menos 1, 4 e 1. A terceira coluna a gente vai representar com 1, tá? O valor 1. Vamos só montar aqui o nosso determinante. Pronto. Esse 4 aqui ele sobe. Esse 1 aqui desce. Esse 1zinho sobe. Esse 1 aqui de cima desce. Aí vamos fazer aqui as setinhas para a gente poder fazer a multiplicação.
Vamos lá, desse lado aqui também. Deixar organizado. Beleza, vamos lá, multiplicar. 4 vezes menos 6, mais com menos aqui vai dar menos. Então, menos 4 vezes 6, 24. Vai ser menos 24. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. E 2 vezes 1 aqui vai dar 2. Aqui na soma a gente já vai ter menos 24 com menos 1 é menos 25. Menos 25 mais 2 dá menos 23. Ok? Desse lado a gente vai ter menos 6 vezes 2, vai ficar menos 12. Menos com mais dá menos, né? 2 vezes 6, 12. Beleza. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. E 1 vezes 1 aqui vai dar 1. Opa, fazer um umzinho aqui mais bonito. Que vai dar 1. Somando aqui todo mundo, a gente vai ter ó, menos 12 com menos 4 é menos 16. Menos 16 mais 1, aqui vai dar menos 15. Ok? Menos 16 mais 1 dá menos 15. Então, o nosso determinante ó, ele vai ser diagonal principal, que é menos 23, menos da fórmula, a diagonal secundária, que é menos 15. Nunca pode esquecer desse menos aqui da fórmula, tá? O nosso determinante vai ser ó, menos 23 mais 15. Tá? Menos 23 mais 15. Nosso determinante que vai ser, ó, vamos lá, repete o sinal do maior e subtrai. O maior é 23, então dá menos. 15 para chegar em 23, falta 8 unidades, então é menos 8. Aí vamos lá com cuidado, né? Tem 8 unidades de área nos itens, só que a gente tem que se ligar que a área é o módulo do determinante dividido por 2. No caso, a nossa área vai ser o módulo de menos 8 dividido por 2. O módulo de menos 8 é 8. 8 dividido por 2, então a nossa área aqui vai ser igual a 4. Ok, então a resposta aqui no caso seria a letra D. A área é igual a 4 unidades de área, né, esse triângulo. Ok, então assim, essas questões de área de triângulos bem tranquila. A gente vai partir agora para o próximo assunto. Ok, deixa eu apagar aqui. Foi. Deixa eu tirar aqui a questão. A gente vai falar agora um pouquinho, bem resumido, de equação da reta. Preparei um resumão aqui. Tá? Equação da reta, a gente já está falando, a gente vai trabalhar com equações que representam uma reta num plano cartesiano. Tá? Existem duas maneiras de você determinar a equação de uma reta. Utilizando o determinante, que é o lado aqui da esquerda, certo? Como é que a gente faz isso? A gente precisa de 2 pontos. Sempre a gente vai ter que ter 2 pontos, tá? Porque 2 pontos são essenciais para a gente montar uma reta. A gente precisa de pelo menos 2 pontos, tá? A gente tem aqui o ponto A representado por x, a, y, a, e o ponto B representado por x, b, y, b. Tendo em posse esses pontos, eu vou jogar novamente num determinante de uma matriz quadrada de ordem 3, tá? E nesse caso, a diferença é o seguinte: quando a gente calculava a área do triângulo, o determinante, né, a gente não obrigatoriamente ele iria dar um valor nulo, ele dava um valor que era positivo ou negativo. Como a gente está falando de equação da reta, tá, obrigatoriamente o resultado determinante dessa matriz aqui tem que ser zero. Para o determinante dessa matriz dar zero, a subtração da diagonal principal com a diagonal secundária tem que ser zero. Para essa subtração ser igual, ser zero no caso, tanto a diagonal principal como a diagonal secundária, elas têm que ser o quê? Elas têm que ser iguais. Por isso que eu botei aqui uma dica, ó. Quando você resolver o resultado que der de um lado, o resultado que der do outro, você faz apenas igualar eles. Aí, dependendo da questão, você vai deixar ou na forma geral. Pessoal, como é a forma geral? Isola todo mundo antes da igualdade. Essa é a equação geral da reta. Ou na forma reduzida, dependendo do item, tá? Dos itens, né? Que como é que seria a equação reduzida? É você isolar o valor do y. Então, isolando o y, o resultado que vier depois da igualdade é a equação reduzida da reta. Só lembrando que o valor que está multiplicando o x, que é esse m aqui, ó, é o nosso coeficiente angular, que é a inclinação da reta. E esse cara que não tem a letra, que é o termo independente, ele é o nosso coeficiente linear.
O coeficiente linear é o termo que corta o eixo y, tá? É o termo em que a reta corta o eixo y, certo? Aí vamos ver aqui na segunda maneira de encontrar a equação da reta. A segunda maneira, que eu acho mais prática, bem mais rápido, é utilizando a variação, né, calculando primeiro o coeficiente angular para depois encontrar o coeficiente linear. Como é que a gente encontra o coeficiente angular dados dois pontos? Simples, basta eu pegar a variação de y desses dois pontos e dividir pela variação de x desses dois pontos, que é a mesma coisa de eu subtrair os dois e dividir pela subtração dos dois valores de x. Vai ter alguns casos que na questão ele vai dar um ângulo de inclinação da reta. Aí fica mais fácil ainda porque, quando ele dá a inclinação da reta, o m, que é o coeficiente angular, basta você calcular a tangente desse ângulo que foi dado. Geralmente ele dá 30, 45 ou 60 graus. A gente tem que lembrar que tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 graus é 1 e a tangente de 60 graus é raiz de 3. Tem que lembrar dessas três aí principalmente. Tá? Depois que você acha o valor do m, você vai jogar aqui na equação reduzida. Tá? O m você já vai saber que você encontrou aqui na equação anterior. E esse y e esse x, você pode pegar esses valores de qualquer um ponto que pertence a essa reta. Então, como sempre vão ser dados dois pontos, ou um ponto e um ângulo, então sempre você vai ter os valores de y e x para jogar aqui, sobrando somente quem? O valor do n, para você encontrar, que no caso é o nosso coeficiente linear. Vai ter questão que vai ser dado de cara o coeficiente linear, como? Quando ele dá o gráfico, né, quando ele dá a reta no plano cartesiano, e ele informa qual é o ponto, o valor em que a reta está cortando o eixo y, que já vai ser o valor exato do n. Tá? Então aqui resuminho rápido de equação da reta. Vamos agora para as questões para ver como é que resolve. Vocês veem como é simples, tá? Vou tirar aqui o resumo. Aqui, primeira questão de equação da reta. Bem simples. A equação da reta que passa pelos pontos 2 e 3 e menos 1 e menos 6 é quanto? Como eu falei aqui, eu sempre vou utilizar o método que eu acho mais prático, que é o do achando coeficiente angular, depois o linear. Nada impede vocês, né, se quiserem fazer por meio do determinante. Com determinante, vocês teriam que colocar o quê? 2 e 3, né? Ficaria 2 e 3. O ponto menos 1 e menos 6. Aí o terceiro ponto você teria que completar com x e y. E novamente a terceira coluna completa com 1. Fazendo esse processo que você vai chegar na equação do mesmo jeito. Tá? Eu vou apagar aqui porque eu vou utilizar o método que eu acho mais prático. Mais rápido, né? Vamos lá. Primeiro achando o valor do m. O m, como eu falei, é a subtração dos valores de y dividido pela subtração dos valores de x. Aqui no caso, a ordem que você fizer nos valores de y, você tem que manter a ordem nos valores de baixo lá nos valores de x. Por isso que tanto faz aí a ordem, tá? Eu sempre faço o final menos o inicial. Então, vou pegar o final, o valor final do segundo ponto, menos o valor do primeiro ponto. Então, vai ficar menos 6, tá? Menos 6, que é o valor do y, menos o valor do y do primeiro ponto, que é 3. Dividido por o valor do x do segundo ponto, que é menos 1, menos o valor do x do primeiro ponto. Professor, eu poderia ter feito o contrário? M igual a eu pegar primeiro de cima pelo de baixo? Poderia pegar o 3, que é sempre y, né? Menos o y do ponto de baixo, que seria menos 6, né? Menos o menos 6. E dividir por 2 menos o menos 1. Pode. Vai dar o mesmo resultado, ok? O que vai dar? Menos 6 com menos 3 dá menos 9. Fica menos 9. E aqui embaixo, menos 1 com menos 2 dá menos 3. Menos com menos vai dar mais. 9 dividido por 3 dá 3. Então, nosso m aqui, nós já sabemos que vale 3. Aqui, se a gente fosse fazer, ia dar o mesmo resultado. M seria igual a 3. Menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar 3 mais 6. 3 mais 6 é 9. E aqui embaixo, 2 menos o menos 1. Menos com menos vai dar mais. 2 mais 1 vai dar 3. 9 dividido por 3, o m também vai ser igual a 3. Então, como eu falei, a ordem ela não importa, contanto que você mantenha a ordem do jeito que você fez em cima, você faça com a mesma ordem
embaixo. Vou apagar aqui esse lado, tá? Para a gente ter espaço. Pronto. Depois que a gente encontra o valor do coeficiente angular, basta jogar na equação reduzida, que é essa, y igual a mx mais n. Lembrando que o m você já sabe que é 3, e esse y e x é qualquer valor dos pontos que foram dados. Eu acho melhor sempre trabalhar com valores menores e positivos, né? Então, assim, você poderia escolher menos 1 e menos 6, ou 2 e 3. Aqui no caso eu vou escolher 2 e 3 por ser bem mais prático, né? Então o valor do y eu já sei que vai ser 3, e o valor do x eu já sei que vai ser 2. Então quem é o y? Vale 3. Igual, o meu m é 3, vezes o x, que agora eu sei que é 2, mais o n. Aí eu tenho 3, que é igual, 3 vezes 2, 6, mais n. Virou uma equação do primeiro grau, isola o valor da variável. Então esse 6 que está somando no segundo membro, ele vai vir aqui para o primeiro membro, subtraindo, 3 menos 6 igual a n, 3 menos 6 dá menos 3, então nosso n é igual a menos 3. Opa! Nosso n igual a menos 3. Ok? Então já dá para montar nessa equação reduzida. Ó. Y vai ser igual ao m. Quem é o m? 3. X mais o n é menos 3, então vai ficar menos 3. Então nossa equação reduzida da reta, no caso aí é y igual a 3x menos 3. Ou seja, a respostazinha aqui, letra D de dado, ok? Então, bem simples, acha o valor do m, joga na equação reduzida, usando um dos pontos que foi dado. Acha o n, depois volta na equação reduzida, substituindo só o valor do m e do n. Tá? Aqui é o m e aqui é o nosso n. Certo? Beleza? Partir para a próxima aqui, para a gente ganhar tempo. Questão número 2. É rapidinho, ó. Do Saeb. Mateus representou uma reta no plano cartesiano abaixo. A equação dessa reta é... Bom, essa questão aqui ela só está um pouquinho errada aqui, né? Que é mais 1. Tá? Deixa eu só corrigir aqui. É x mais 1 para não ficar igual. Então, assim... A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é identificar... Foi dado a reta no plano cartesiano. E já foi dada a inclinação dessa reta, que no caso é 45 graus. Como eu já havia falado para vocês, quando ele dá o ângulo, a inclinação dessa reta, o coeficiente angular, o m, basta calcular a tangente desse ângulo que foi dado. Tá? Tangente do ângulo θ que foi dado. O ângulo é 45 graus, então o nosso m aqui ó, vai ser igual a tangente de 45 graus, que a tangente de 45 graus a gente já tem que saber que é igual a 1. Ok? Então, tangente de 45 graus é 1, já sei que o m é 1. E outra coisa que foi dada aqui de cara, ó, a reta está cortando o eixo y bem em cima do valor menos 1. Esse cara aqui, pela definição, é o nosso coeficiente linear, ou seja, o valor do n. Então, o nosso n ele é igual a menos 1. Então, essa questão aqui bem tranquila, ó. Quase não teve cálculo. Nosso y, a equação da reta, reduzida da reta vai ser y igual a m, que é 1, 1 vezes x, mais o n é menos 1, então vai ficar menos 1. 1 vezes x vai dar x, então nossa equação vai ser x menos 1. Ok? Então essa aqui é a nossa equação reduzida da reta, ou seja, que no caso seria a letra B de bola. Ok? Questãozinha bem tranquila. Vamos partir para a próxima. Terceira e última questão desse assunto. Equação da reta. Um pouquinho maior aqui, né? Eu subi aqui um pouquinho para aparecer o item. Pronto. Saresp 2007. A reta R, representada no plano cartesiano da figura, corta o eixo y no ponto 0 e 4 e corta o eixo x no ponto menos 2 e 0. Pergunta, qual é a equação dessa reta? Pronto. Aqui ó, nós já sabemos que temos dois pontos, 0 e 4, menos 2 e 0. Tá? Vou destacar aqui os pontos. 0 e 4, menos 2 e 0.
Esses são os pontos. Tá? Uma coisa que já foi dada aqui de cara para a gente é o valor do coeficiente linear, que é o n. O nosso n, nós já sabemos quanto é que vale, porque o n, que é o coeficiente linear, ele é o ponto em que a reta corta o eixo y, o eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas aqui em pé, ele está sendo cortado bem no valor 4. Então, nosso n nós já sabemos que vale 4. Ok? Então, n é 4, basta agora achar o que? O m. Para achar o m, dados dois pontos, basta fazer a subtração dos valores de y e dividir pela subtração dos valores de x. Então vai ficar assim, ó, 4 menos 0, dividido por, como eu comecei em cima pelo de baixo, aqui também eu tenho que fazer o em cima pelo de baixo. 0 menos o menos 2. Menos o menos 2. A gente tem que só se ligar aqui com o jogo de sinal. Então, nosso m vai ser igual a 4 menos 0 é 4. 0, aí menos com menos vai dar mais. 0 mais 2 vai ser 2. 4 dividido por 2, então nosso m... Opa, um pouquinho feio aqui o nosso m. Nosso m, 4 dividido por 2 vai ser igual a 2. Então, a nossa equação reduzida da reta vai ser o m, que é 2, 2 vezes x, mais o n, que é 4, 2x mais 4. Então, nossa reta aí é y igual a 2x mais 4, ou seja, aqui a letra D de dado. Tá? Y igual a 2x mais 4. Beleza? Questãozinha bem tranquila também, que dava a equação da reta já no plano cartesiano, na imagem, né? Beleza? Então, vamos lá, partir para o próximo assunto, que é o último assunto, que é a nossa equação da circunferência, tá? Vamos lá. Preparei aqui um resuminho, tá? Só relembrar aqui algumas coisas. A equação da circunferência. Dada uma circunferência, né, no plano cartesiano, uma coisa que a gente tem que se ligar dela é o quê? O centro dessa circunferência. Aqui eu representei o centro dessa circunferência pelo ponto P de coordenadas A e B. Coordenada A é a nossa abscissa, o valor de x, e coordenada B é o valor da nossa ordenada, tá? O valor do y. Então, o ponto central dessa circunferência é o ponto A e B. Ok. Como é que a gente pode representar uma equação da circunferência? Ela também pode ser representada tanto na forma reduzida como na maneira geral. Na forma reduzida, como é que ela vai ser representada? Ela vai ficar desse jeito. X menos A, lembrando que esse A é a abscissa do centro da circunferência, tá? Então esse A aqui é esse valor aqui. X menos A ao quadrado mais y menos B ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Esse Rzinho aqui é o nosso raio ao quadrado. Então esse B é a ordenada do ponto central da circunferência. O A é a abscissa do ponto central da circunferência e o R aqui é literalmente o raio da circunferência. Então aqui nós vamos ter a nossa equação reduzida. A equação geral resolve, né? Você estende esses produtos notáveis aqui, que são diferenças de dois quadrados. Tá? Quadrado a diferença, no caso. Você estende e coloca todo mundo para o primeiro membro igualado a zero, você vai ter a equação geral. Lembrando que, para isso aqui ser uma equação da circunferência, tem umas regrinhas. Primeira regrinha, o valor do A e o valor do B, eles dois aqui, eles precisam ser iguais, tá? E eles têm que ser diferentes de zero, porque tem que existir um x ao quadrado, tem que existir um y ao quadrado. Não obrigatoriamente precisa existir cx mais dy mais o e, tá? Ok? Mas é importante que tenha essa condição aqui garantida. A e B diferentes zeros, né? E eles têm que ser iguais. Tá? Após a igualdade, tem que ser sempre um valor maior do que zero, porque como a gente está colocando aqui na equação reduzida, né? Não teria como ter igual a, por exemplo, menos 25. Isso aqui estaria dizendo que essa circunferência ela tem um raio negativo. Né? Então não teria como existir essa circunferência desenhada no nosso plano cartesiano. Ok? Então, positivo após a igualdade quando for a equação reduzida. Coloquei aqui só para a gente lembrar, que é importante, como é que a gente faz o quadrado da soma e como é que a gente faz o quadrado da diferença de dois termos. O quadrado da soma é o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. O quadrado da diferença é o primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado.
E uma observação aqui interessante foi, quando você se deparar com essa forma aqui de equação, x² mais y² igual a um raio ao quadrado, isso aqui é o mesmo de você ter x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que esses dois valorzinhos aqui, ó, eles são os valores do centro da minha circunferência. Ou seja, se é 0 e 0, então o centro dessa circunferência, quando ela estiver nessa configuração, ela vai ser exatamente a origem do plano cartesiano. Então, quando eu tenho uma equação do tipo x² mais y² igual a um raio ao quadrado, quer dizer que ela está, vou colocar aqui mais ou menos o nosso plano cartesiano, ela está exatamente no centro desse plano cartesiano. Esse aqui, a origem do plano cartesiano é o centro da circunferência, ok? Então, lembrando disso daí, vamos apagar esses carinhas aqui. Vamos partir para as questões aqui para finalizar essa revisão. Primeira questão aqui diz o seguinte, ó. Observe a circunferência abaixo. Foi dada aqui a circunferência, o centro que já foi dado de cara, ó, que o centro é o ponto 3 e 3. Então, nós já sabemos quanto é que vale o centro. 3 e 3, ok? Pergunta, qual é a equação que representa essa circunferência? A gente percebe que a equação aqui, ó, todas são na forma geral. A gente vai ter que fazer, a gente pode colocar na forma reduzida, estende os valores, né, opera lá os quadrados da diferença, os quadrados das somas e coloca todo mundo antes da igualdade. Aqui a gente percebe que o raio dessa circunferência, ó, que é essa distância aqui R, é a mesma distância desse ponto aqui até a origem do sistema, ou seja, vale 3. Então, nosso raio aqui, ó, vale 3 unidades. Então, jogando aqui na função, na equação reduzida, a gente vai ter x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao meu raio ao quadrado. A gente vai ter, ó, x menos a, quem é um a? É 3. Né? Nosso valor do a aqui é 3, o valor do b também é 3. Então, é x menos 3 ao quadrado, x menos 3 ao quadrado, mais y menos 3 também ao quadrado. Isso aqui igual ao raio, que é 3, ao quadrado. X menos 3 ao quadrado, a gente estendendo aqui, é o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 3, mais o segundo ao quadrado. Isso aqui igual a 3 ao quadrado, que é 9. Aqui vai dar, ó, x ao quadrado, menos 2 vezes 3 dá 6, vezes x dá 6x, menos 6x, mais 3 ao quadrado é mais 9, mais y ao quadrado, menos 2 vezes 3 é 6, 6 vezes y, 6y, 3 ao quadrado vai dar 9, isso aqui igual a 9. Tá, ó. Vamos lá, continuando. Só reorganizando para deixar o formato aqui da equação geral, ó, a gente vai ter x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 6x, menos 6y. Aí que nós temos 9 mais 9, que é 18. E esse 9 que está no segundo membro, quando ele vem para o primeiro membro, vem negativo. Fica 18 menos 9, que é 9. Mais 9. Isso aqui, mais 9. Isso aqui tudo vai ser igual a 0. Então, a nossa equação aqui, ó, geral dessa circunferência, tá, vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 6y mais 9 igual a 0. No caso, a respostazinha aqui, letra B de bola, né? Muito parecidas as questões. Isso aqui só muda aqui menos, menos e que mais. Aqui estava dizendo que era mais, né? Então, a respostazinha aqui, letra B de bola. Ok? Questãozinha aí de equação da circunferência. Vamos partir para a segunda, penúltima questão da revisão. Foi questão 2 de equação da circunferência.
Observe a circunferência no plano cartesiano abaixo. Novamente, já foi dado aqui, ó, aqui sendo a origem, e aqui ele dando a distância de 5 unidades, isso quer dizer que ele vai parar aqui bem no valor 5, e como aqui a altura também é 5 unidades, ele vai parar aqui exatamente no valor 5. Tá, então a gente já sabe que as coordenadas do ponto central dessa circunferência aqui é 5 e 5. Tá? E nós percebemos que já foi dado que o raio dessa circunferência é 5. Opa, aqui, de acordo com os itens, né, a gente percebe que todos estão na forma reduzida da circunferência. Então basta fazer aquela montagem. A montagem da equação reduzida da circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao meu raio ao quadrado. O a aqui é 5, o b é 5 e o raio também é 5. Vai ficar x menos o a é 5, então vai ficar x menos 5 ao quadrado mais y menos o b também é 5, y menos 5 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. Isso aqui vai ser, ó, respostazinha do item, letra D de dado, né? X menos 5 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, igual a 25. Então, a respostazinha aqui, letra D de dado, ok? Beleza? Essa foi a penúltima questão. Vamos só finalizar aqui. Partir para a última questão. Na última questão diz o seguinte, ó. Observe a circunferência no plano cartesiano abaixo. Observando essa circunferência, a gente percebe que o centro dela aqui, ó, que é o ponto A, ele já foi dado as coordenadas, é 6 e 7. Então, nós já temos o centro da circunferência. Determine a equação que melhor representa essa circunferência. A gente percebe que todas elas estão no formato da equação reduzida. Então, basta eu identificar, eu já sei o centro, basta agora identificar o raio. Para identificar o raio, a gente vai precisar fazer o seguinte. Ó. A gente tem esse ponto aqui, que é um ponto pertencente à extremidade dessa circunferência. Eu sei que do centro até a extremidade da circunferência, eu tenho exatamente o raio da minha circunferência. Vou chamar aqui de R. Se eu traçar aqui, ó, uma paralela ao eixo X, até aqui o valor, até abaixo do ponto A, ó, eu vou montar aqui um triângulo retângulo. Tá, eu vou até aumentar aqui e trazer esse triângulo para cá. Ó. Dá uma aumentadazinha aqui. Pronto, esse aqui é o nosso triângulo. Aqui é o nosso R. Beleza? Aqui, ó, essa distânciazinha aqui é a distância do 4 até o 7. De 4 até 7, a gente tem 3 unidades. E aqui embaixo, esse cateto aqui inferior, ó, ele vai do 2 até o 6. Então, do 2 até o 6, nós temos 4 unidades. A gente pode perceber que esse triângulo aqui, ele é um triângulozinho bem conhecido, né? Um triângulo pitagórico, é o triângulo 3, 4, 5. Então, a gente já sabe aqui que o nosso raio vai ser igual a 5. Triângulo pitagórico, basta utilizar Pitágoras, aqui o raio vai ser igual a 5. Agora que nós temos o centro e o raio, basta jogar na equação reduzida, que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao meu raio ao quadrado. O a, no caso aqui, né, ó, deixa eu só voltar aqui, o nosso a aqui vale 6, o nosso b vale 7, então vai ficar x menos 6 ao quadrado mais y menos 7 ao quadrado igual ao meu raio ao quadrado, que é 5 ao quadrado, ou seja, 25. Ok? Nós temos aqui então, ó, que a resposta da equação reduzida dessa circunferência é x menos 6 ao quadrado mais y menos 7 ao quadrado igual a 25, ou seja, letra A. Ok? De acordo aqui com os itens, seria a letra A. Beleza? Pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham compreendido essa pequena revisão aí. Desejar boa sorte para vocês na prova, bons estudos. Valeu!